Gundam Reincarnation capítulo 150. Visitas à beira do leito. 2. O funeral de Doines foi realizado tão silenciosamente que era difícil acreditar que era o funeral de um ancião que viveu até 120 anos. Normalmente, para o funeral de uma figura tão distinta como Doines, não teria sido estranho que todas as famílias colaterais dos Lioerts, proeminentes dignitários estrangeiros e até mesmo o imperador de Kiev comparecessem pessoalmente como enlutados. No entanto, Doines mencionou especificamente em seu testamento que não queria um grande funeral e optou por uma cerimônia mais simples, com a presença exclusiva dos membros da família atualmente no Castelo dos Leões Negros. Eugênie não pôde comparecer ao funeral por causa de sua condição física, mas ainda conseguiu deitar-se perto da janela e observar o cortejo fúnebre. Todos estavam vestindo roupas formais escuras enquanto desciam a procissão com bandeiras. Embora não tenha sido uma morte gloriosa, os anciãos e todos os leões negros presentes ainda lamentavam a morte do respeitado leão branco imortal, que governou o castelo por décadas. Os capitães dos Cavaleiros Leão Negro carregavam o caixão preto. Doines seria enterrado no cemitério dos Leões Negros atrás do castelo. Embora não tenha podido participar da procissão, Eugênie também deu suas condolências a Doines. Embora não tenha tornado totalmente essa situação sua culpa, no final, Doines morreu porque não criou seu filho, não, seu neto, bem. Parece que a educação dos filhos nunca sai como você deseja. Eugênie estava olhando pela janela com o rosto inchado, mas agora murmurava para si mesmo quando o funeral chegou ao fim. Eu não preciso de nenhuma educação. Mer de repente falou de sua preocupação em fatiar maçãs do outro lado da cama. Ela estava trabalhando duro para reproduzir as fatias de maçã em forma de coelho que Genos havia esculpido para eles. No entanto, não estava indo bem. Apesar de seus melhores esforços, os corpos dos coelhos que ela fez eram esmagados e irregulares, e suas orelhas eram grossas e sem pontas. Mer realmente queria fazer um coelho que fosse tão elegante e suave quanto os que Genos havia esculpido, mas, se você quer saber o motivo, é porque sou tão perfeita que não preciso de nenhuma educação. Mer declarou orgulhosamente. A base da minha personalidade também é surpreendente. Desde a infância, a senhorita Siena sempre foi brilhante e compassiva. Não tenho certeza de mais nada, mas parece que você precisa aprender a descascar maçãs. Comentou Eugênie. A senhorita Siena provavelmente não é capaz de manejar uma adaga ou uma faca de frutas com muita habilidade também. Mer protestou. Posso ser experiente na teoria da magia, mas sou nova nesse tipo de trabalho mesquinho. No entanto, ainda não preciso de nenhuma educação. Eu posso aprender muito bem sozinha. Parece que você não sabe disso, mas Siena também era muito boa em manejar uma faca. Revelou Eugênie. Com essas palavras, a faca de frutas caiu das mãos de Mer. Seus olhos se arregalaram e ela olhou para Eugênie como se tivesse recebido um grande choque. Mer gritou sem palavras. Não é ridículo acreditar que um mago só pode brandir um cajado? Não tenho certeza sobre um mago cujo único papel é ficar na retaguarda além de conjurar feitiços, mas o campo de batalha em nosso tempo era uma verdadeira bagunça. Enquanto ele recordava suas memórias de 300 anos atrás, Eugênie continuou. A Nise era muito boa em abrir cabeças com uma massa e a Siena usava adagas que podia esconder em seus bolsos. Você está dizendo que ela desistiu do Akasha para usar adagas? Mer perguntou em descrença. Você deu uma boa olhada nisso, então já deve saber o motivo. O design de Akasha é um pouco ruim se você quiser usá-lo como uma arma em vez de um cajado mágico. O que acontece se você quebrar o coração do dragão devido a um golpe descuidado? Eugênie lembrou. Embora não fosse como se ele nunca tivesse sugerido usar Akasha como arma.
Se você está preocupada com a quebra do coração do dragão, basta conjurar um feitiço de reforço nele. Por que está fazendo tanto barulho sobre minha decisão de esfaquear meus oponentes com minhas adagas em vez de balançar meu cajado? Não, porra, você é apenas uma maga em primeiro lugar. Deve apenas ficar quieta nos bastidores conjurando sua magia. Porque precisa vir para frente e usar uma adaga em vez de usar magia. Sou totalmente capaz de cobrir um oponente e esfaqueá-lo com minhas adagas. Então não, Amel, você está realmente preocupado comigo. Eu não estou preocupado. Estou mais confuso. Você está preocupado que eu esteja lutando na frente em vez de ficar na retaguarda onde é seguro, não é? Quero dizer, se você é uma maga, deveria saber o seu lugar e ficar espremida no fundo. Obrigada pela preocupação. Quer dizer, não há necessidade disso, mas, você estava preocupado comigo em particular, hein? Como acabou de dizer, acho que devo saber o meu lugar. Não, como eu disse, não estou preocupado. Siena tinha seus motivos para esfaquear pessoalmente o inimigo como uma adaga. Um dos feitiços mais antigos em uso, Maldição, não era apenas um feitiço de magia negra. Também tinha uma variante mágica genérica. As condições para conjurar a versão de magia negra de Maldição eram simples em comparação com seu poder, mas muitas condições eram necessárias para que a versão genérica fosse usada corretamente. Entre essas condições, as mais importantes eram o sangue e a carne do inimigo. Sempre que Siena balançava sua adaga amaldiçoada na vanguarda do grupo, ela enfraquecia todos os monstros na batalha. No entanto, havia realmente uma necessidade para isso. Eugênie se fez a mesma pergunta várias vezes durante sua vida anterior. Embora tivessem visto muitos benefícios do uso de maldição por Siena durante as batalhas com grandes grupos de inimigos, ainda não era muito mais eficaz atingir o inimigo com um feitiço em grande escala conjurado pela retaguarda do grupo do que vir para frente e balançar uma adaga. De agora em diante, pare de avançar. Eu farei o que eu quiser. Se você vai sair assim, pelo menos vá até lá e fique do lado do Moron em vez de vir até mim. Porque você continua brincando perto de mim. Bebê brincando. Seu filho da puta. Você está sendo um fardo, então afaste-se um pouco. Não diga uma coisa tão nojenta, Amel. Suas palavras foram um pouco duras. Porque vocês estão do lado da Siena? Ela é a única que continua vindo para mexer comigo. É porque a Siena também quer cuidar de você. É porque eu quero te enfiar uma adaga nas costas, seu maldito. Bem, em todo caso, ao contrário do que você poderia esperar, Siena também era muito habilidosa com uma adaga. Eugênie confirmou. E eu posso ser boa em esfaquear coisas como uma adaga, também. Mer insistiu teimosamente. Estreitando os olhos, Mer segurou a faca de frutas com as duas mãos. Então ela começou a esfaquear o ar vazio como se estivesse tentando mostrar suas habilidades. Eugênie não a desencorajou e apenas observou Mer esfaquear o ar com sua adaga com a sensação de assistir a uma criança em um show de talentos. Ele até deu a ela alguns conselhos. Se você esfaquear assim, a lâmina não afundará. Você precisa de um pouco mais de ângulo, assim mesmo, e coloque mais peso nela. Apenas sentar lá assistindo aquilo foi o suficiente para fazer o corpo de Eugênie se contorcer de impaciência. Ele ficou deitado na cama por 3 dias inteiros. Como não conseguia nem mover o corpo por causa da dor persistente, não podia deixar de ficar entediado. Eugênie estava tão entediado que até sentiu falta de Cristina, que havia saído para investigar o Império Sagrado. Ela pode não ser tão boa quanto a Nise, mas é muito boa em fazer milagres. Se Cristina estivesse aqui, meu corpo não teria melhorado imediatamente.
Enquanto pensava tão melancolicamente, ele continuou ensinando a Mer algumas técnicas de adaga. A porta se abriu de repente sem bater. Não havia muitas pessoas neste castelo que iriam invadir o quarto de Eugênie sem pensar assim. Você está tentando fazer alguma merda, só porque meu corpo está em péssimo estado? Eugênie perguntou enquanto olhava de lado para Cian, que agora estava parado na porta de Eugênie. Você precisa bater antes de entrar, seu desgraçado. Assim que eu melhorar, farei questão de reeducá-lo nas regras de etiqueta. Somos irmãos, então por que preciso disso? Cian resmungou, mesmo enquanto lentamente recuava e fechava a porta atrás de si. Toque. Toque. Mer riu e parou de brincar com sua adaga ao som de Cian batendo e reabrindo a porta. Você está tentando criar sua familiar como uma assassina? Cian perguntou com uma expressão incerta quando se virou para olhar para Mer. A maneira como ela segurava aquela adaga em suas mãozinhas. Cian tossiu e continuou. Então, na verdade, parece uma ideia muito inteligente, mas se possível, talvez você devesse reconsiderar. Acho que minha mãe não vai gostar da ideia e também não posso dizer que me sinto muito confortável com isso. Pare de falar besteira. Como está seu corpo? Eugênie perguntou. Está tudo bem. Respondeu Cian com um encolher de ombros. Embora seja vergonhoso, devo admitir que os ferimentos que sofri durante minha batalha não foram muito graves, mas e a sua cabeça? Pelo que posso dizer, não parece haver nenhum problema. Ao dizer isso, Cian entrou na sala. Eugênie se virou para olhar para Gargit e Desra, que casualmente seguiram atrás dele. E o que vocês dois estão fazendo aqui? Eugênie perguntou a eles. Viemos aqui para lhe agradecer. Respondeu Gargit enquanto flexionava os músculos peitorais. Até Desra, curvada ao lado de Gargit, baixou a cabeça profundamente depois de alguns momentos de hesitação e disse. Se não fosse por você, todos nós poderíamos ter morrido lá. Então, desde quando as pessoas começaram a vir agradecer de mãos vazias? Eugênie perguntou como uma petulante inclinação de cabeça. Ele disse isso apenas como uma piada, mas como se esperasse por esse sinal, Gargit enfiou a mão em um bolso grosso e tirou uma poção. Gargit começou a falar. O revolucionário tônico da nossa família, apenas para Eugênie interrompê-lo. Tudo bem, tudo bem. Vou guardá-lo para uso posterior, então deixe-o sobre a mesa em algum lugar. E eu não preparei nada de especial, mas não vou esquecer esse favor pelo resto da minha vida. Desra falou hesitante, sem saber o que fazer ou dizer. Ela deveria pelo menos tentar oferecer uma recompensa em dinheiro. Mas quanto deveria dar por ter salvado sua vida? Havia algum sentido em dar dinheiro para a família principal, que já estava acumulando tanto dinheiro que a maior parte provavelmente estava apodrecendo? Ou talvez ela pudesse tentar recompensá-lo com algum outro tesouro valioso. HMMPH. Enquanto Desra estava perdida em seus próprios pensamentos, Cian soltou um bufo. Se você terminou de agradecer, por que não volta um pouco? Preciso ter uma conversa séria com meu irmão sobre este último incidente. Eugênie, você precisa seguir as instruções ao tomar os suplementos. Gargit implorou antes de sair. Não seja ganancioso e tome-o sozinho. Certifique-se de pedir minha ajuda. Eugênie suspirou. Como eu disse, vou usá-los mais tarde. Depois que Gargit e Desra saíram, Cian soltou um longo suspiro e se jogou no sofá perto da cama de Eugênie. Seu corpo realmente está bem, certo? Cian perguntou preocupado. Eu disse que está bem. Eu deveria estar melhor depois de mais alguns dias ou algo assim. Eugênie respondeu com uma expressão indiferente enquanto olhava abertamente para o rosto de Cian.
Este irmão orgulhoso e egocêntrico parecia incapaz de resolver totalmente todos os sentimentos que persistiam em seu coração e só podia revelá-los através do beicinho em seus lábios. Eugênie não tinha nenhuma intenção de tentar simpatizar com a confusão e ansiedade que Sean devia estar sentindo, mas ainda abriu a boca para oferecer pelo menos algum conforto. Qual é o problema? Ele perguntou. Sean ficou em silêncio. Somos irmãos, não somos. Provavelmente não vai acontecer durante a minha vida, mas se eu fosse mantido em cativeiro vergonhosamente como você não faria a mesma coisa que eu fiz e tentaria me salvar sem questionar se poderia ou não? Eugênie perguntou hipoteticamente. Não foi vergonhoso. Sean cuspiu enquanto seus ombros se curvavam de vergonha. Eu só fui descuidado e também estava muito aflito, porque a Ciel tinha acabado de ser capturada por eles. Claro, deve ter sido o caso. Eugênie concordou sem entusiasmo. Eu não sabia que Evard seria realmente tão louco, argumentou Sean. E eu só estava tentando cumprir meu dever como herdeiro da família principal. Queria salvar Ciel e punir Evard, que havia caído na loucura. Mas e pensar que Hector de todas as pessoas estaria colaborando com Evard? Se eu não tivesse ficado confuso com o ataque de Hector, teria conseguido salvar Ciel sem a sua ajuda. Realmente? Eugênie perguntou com ceticismo enquanto os cantos de sua boca se curvavam em um sorriso malicioso. Percebendo que Eugênie estava olhando diretamente para ele como uma expressão tão flagrante de descrença, Sean mordeu os lábios de vergonha antes de soltar um suspiro profundo. Não conseguiria. Admitiu Sean. Sozinho, eu não teria como salvar Ciel e deter Evard. É verdade que fui descuidado e aflito, mas, no final das contas, tudo isso é só uma desculpa. Contanto que você esteja ciente disso. Disse Eugênie, acenando com a cabeça em agradecimento. Não é como se você tivesse sido aleijado de qualquer maneira. Você conseguiu sobreviver com segurança. Então está tudo bem. Só precisa admitir seus erros e fazer melhor da próxima vez, para que algo assim não aconteça. Eu sei. Sean aceitou emburrado. Eugênie o avisou. De agora em diante, as coisas vão ficar muito difíceis para você. Com tanto impacto quanto este incidente teve na família principal, você tem que fazer um trabalho ainda melhor como o próximo patriarca. Entende o que estou dizendo, certo? Você precisa treinar mais e ficar mais forte, ou então quer acabar levando uma surra onde quer que vá. Enquanto Sean ouvia silenciosamente o discurso de Eugênie, não pôde deixar de sentir uma semente de dúvida crescendo dentro dele. As palavras de Eugênie eram válidas e não havia nada a refutar, mas esse conselho era realmente algo que deveria sair da boca de um irmão que tinha mais ou menos a mesma idade que ele. Sean chegou. Desgraçado, eu sei que você está certo, mas realmente precisa falar comigo como se fosse um velho? Eugênie ignorou o insulto. Não é só porque minha mente é muito mais madura que a sua. Irmão, será que sua idade mental ainda está estagnada quando você tinha 13 anos? Sean não respondeu e apenas fez beicinho. Ele se sentou assim no sofá por alguns segundos, juntando e soltando as mãos, então lentamente ergueu o olhar para Eugênie. Hesitante, Sean propôs. Já que algo assim aconteceu, por que você simplesmente não se torna o Patri? Você está querendo levar uma surra? Eugênie o interrompeu com um grunhido. Tudo bem, entendi, então não fique com raiva. Sean imediatamente recuou, o rabo enrolando entre as pernas enquanto evitava o contato visual. Eu ouvi algumas notícias dos anciãos mais cedo. Papai estará vindo para o Castelo dos Leões Negros em 2 dias, no máximo. O mestre da Torre Vermelha e a mestra da Torre Branca também virão aqui ao mesmo tempo. Relatou Sean. Mas por quê?
Eugênia estava prestes a questionar Cian por reflexo, mas conseguiu engolir. Realmente não foi difícil inferir suas razões para vir aqui. Para entender a verdade por trás dessa situação mais profundamente, o clã Lhonyard precisaria da ajuda desses arquimagos. Evard morreu, e o círculo mágico que ele desenhou foi varrido durante sua feroz batalha. No entanto, Eugênia era capaz de lembrar exatamente como era aquele círculo mágico. Ele só deu uma olhada rápida nele, mas a caixa permitiu que Eugênia armazenasse todos os círculos mágicos que já tinha visto dentro de sua cabeça. Eugênia também não era o único que se lembrava. Mer também o havia memorizado. Além disso, havia também o espírito das trevas. A mestra da Torre Branca, Melquitel-Aya, era a melhor invocadora de espíritos de seu tempo. Embora não tivesse feito nenhum contrato com o espírito das trevas, não havia maior especialista do que Melquit quando se tratava de espíritos. Na verdade, o melhor seria convocar o mestre da Torre Negra, mas não havia como o Castelo dos Leões Negros receber sua presença. Como a magia negra estava envolvida neste incidente, eles não teriam motivos para querer que ainda mais magos negros fossem arrastados para isso. E o Império Sagrado? Eugênia perguntou enquanto inclinava a cabeça em curiosidade. Com o mestre da Torre Vermelha e a mestra da Torre Branca, eles teriam especialistas mais do que suficientes em termos de magia e espíritos, mas na opinião de Eugênia, eles também precisariam da ajuda do Império Sagrado para investigar os vestígios de magia negra. Enviamos um convite à bispa auxiliar Cristina, mas parece que ela foi forçada a rejeitá-lo por estar muito ocupada. Em vez disso, um inquisidor nos visitará. Um inquisidor, hein? Eugênia lembrou os inquisidores que conheceu 300 anos antes. Eles eram caçadores que rastreavam e apagavam todos os vestígios de magia negra, fanáticos que tinham ainda mais fé em seu Deus do que qualquer outro no Império Sagrado. Este era um grupo de pessoas que, enquanto caçavam magos negros, podiam ser ainda mais cruéis do que o mais cruel mago negro. Eles são especialistas. Admitiu Eugênia, pensativo. Eles não eram capazes de lançar milagres tão poderosos quanto os de Cristina, mas certamente eram mais úteis do que Cristina quando se tratava de rastrear a magia negra. Mas por que Ciel não veio com você? Eugênia perguntou depois de perceber tardiamente a ausência dela. Ele tinha visto os dois juntos durante a procissão fúnebre mais cedo, mas era estranho que Ciel não tivesse acompanhado Cian quando até mesmo Gargit e Desra escolheram visitá-lo. Bem, eu disse a ela para vir comigo. Disse Cian, estalando os lábios. Mas Ciel disse que viria sozinha mais tarde. Mas por quê? Como eu deveria saber? Ciel olhou para seu reflexo no espelho. Ela estava usando um uniforme de gala que era totalmente preto de cima a baixo. Era o uniforme de prestígio dos Leões Negros, mas ela ainda se sentia abafada ao ver todos os botões da camisa por baixo bem arrumados. O funeral acabou. Não importava mesmo se ela mudasse de roupa. No entanto, não poderia simplesmente mudar imediatamente. Ela precisava firmar sua determinação. Esta seria a primeira vez que participaria de uma visita à beira do leito. Aquele cara bizarramente forte estava atualmente confinado na cama, incapaz de levantar um dedo sequer. Esta é a minha primeira visita à beira do leito, mas também pode ser a minha última. Ciel lembrou-se resolutamente. Embora a maior parte do guarda-roupa de Ciel consistisse em uniformes e roupas de treinamento, ainda havia algumas outras roupas que ela nunca havia usado antes. A maioria eram roupas que havia recebido como presente de aniversário. Pretendia usá-las se precisasse ir a uma festa, mas não seria bom usar uma dessas roupas para comemorar sua primeira e potencialmente última visita à beira do leito. Ciel imaginou uma voz perguntando a ela: "Você está louca?"
Claro, aquele maldito Rude poderia dizer tal coisa assim que a visse em uma roupa tão chique, mas não importava. Na verdade, Ciel realmente queria perturbar Eugênie fazendo isso e, com sorte, aliviar a atmosfera sombria atual por meio de uma troca de piadas. Tudo bem. Ciel disse, tendo reunido sua determinação. Então ela começou a desfazer os botões de seu uniforme com determinação. Depois de tirar a roupa, ela foi até o guarda-roupa e parou na frente dele. Então passou um bom tempo escolhendo o que vestir. Ela precisava de algo que não fosse muito extravagante. Não como este vestido, por exemplo. Porque o peito e as costas eram tão baixos. Ciel hesitou. Se eu usar isso depois de imaginar um olhar amassado no rosto de Eugênie que fazia parecer que ele tinha acabado de engolir merda, Ciel riu para si mesma. Embora ver tal expressão nele também fosse divertido, ela não queria usar aquele vestido maluco só para provocar tal reação. Publicidade, vou deixar para depois. Ciel prometeu o vestido. Depois de fazer uma rápida anotação mental sobre o vestido, Ciel voltou a vasculhar seu guarda-roupa. No final das contas, o que Ciel escolheu foi um vestido simples e caprichado que não fosse muito chique. Ciel deu um tapinha nas rugas da saia com a mão, depois olhou para seu reflexo no espelho. Fazia muito tempo desde a última vez que Ciel usava uma saia. Depois de observar sua aparência por alguns momentos, seu olhar se voltou para a clavícula descoberta. Aquele cara sempre anda por aí usando aquele colar estranho, não é? Lembrou Ciel. O colar parecia antigo. Como parecia ter uma história por trás disso, Ciel perguntou a Eugênie os detalhes várias vezes desde que eram jovens, mas ele nunca lhe deu uma resposta. O que há com esse colar? Não é bonito. Bem, combina com você. Você gostaria que eu lhe desse um colar também? Um que é exatamente igual ao meu. Enquanto imaginava tal troca de palavras dentro de sua cabeça, Ciel vasculhou seus acessórios. Ela tinha recebido alguns colares de presente, então teve que escolher um que não fosse muito extravagante e fosse algo parecido com o colar de Eugênie. Depois de selecionar um colar com algumas pequenas joias, Ciel o pendurou em seu próprio pescoço. Brincos e pulseiras seriam um pouco demais, certo? Não é como se estivéssemos indo a uma festa. Ciel murmurou para si mesma. O funeral pode ter acabado, mas ela ainda não deveria usar uma roupa muito colorida e chamativa. O vestido que Ciel escolheu depois de lutar tanto agora também era uma peça preta. Tudo bem, então. Ciel murmurou. Ela estendeu a mão e mudou a forma de seu cabelo algumas vezes. Ela deveria deixar as pontas do cabelo soltas ou talvez prendê-lo? Talvez devesse escová-lo sobre o ombro. Mas o visual casual provavelmente seria melhor. Depois de borrifar um perfume suave, seus preparativos estavam completos. Ciel deixou seu quarto com um sorriso satisfeito e se dirigiu para a suíte de quartos onde Eugênie estava hospedado. Ciel, o que você está fazendo? Eu mato você se disser mais uma palavra. Cian encontrou Ciel a caminho de lá e se dirigiu a ela com surpresa, apenas para ela silenciá-lo como uma ameaça e imediatamente deixá-lo para trás enquanto subia as escadas. Mas então silenciosamente parou de andar antes mesmo de chegar ao final do corredor. Gênia estava parada em frente à porta do quarto de Eugênie, suspirando profundamente enquanto embalava um grande buquê de flores.